processo número 161, projeto de lei que altera o parágrafo 2º do artigo 5º da Lei 4.461, de 29 de maio de 2001, dispondo sobre horário para carga e descarga de valores em estabelecimentos comerciais e industriais, bem como em correspondentes bancários, no âmbito do município de Jacareí. Autores: vereador Arildo Batista, Edinho Guedes e vereadora Rose Gaspar. O projeto está em discussão. Solicito a gentileza do vice-presidente da Casa assumir aqui a mesa para que eu possa fazer uso da palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, em especial as pessoas que nos acompanham aqui no plenário. Bom, o presente projeto, de autoria tripla aqui, como bem colocado, trata de uma lei a qual eu tenho acompanhado e participado, principalmente solicitado a fiscalização dela, desde 2007, quando iniciei, então, meu primeiro mandato enquanto suplente de vereador aqui na Câmara. E para ilustrar, eu queria que a técnica colocasse um vídeo que conta um pouquinho dessa história. Desde 2001, quando 6 pessoas morreram durante um assalto a um carro forte em Jacareí, a Prefeitura quer proibir o transporte de valores durante o dia. A lei, que recebeu 2 novas emendas, deve começar a vigorar em 2 meses. Apesar de garantir mais segurança, a nova medida provoca polêmica. Toda vez que um carro forte para em frente a um banco para descarregar dinheiro, um verdadeiro aparato de segurança é montado. Entre os pedestres, homens armados tomam conta da calçada. Foi em um momento como este que há 6 anos marginais assaltaram um carro forte no estacionamento de um supermercado em Jacareí. Houve troca de tiros, 6 pessoas morreram e 9 ficaram feridas. Por causa disso, na época, o prefeito Marco Aurélio de Souza fez uma lei onde os bancos seriam obrigados a criar uma área exclusiva para o estacionamento destes veículos. Mas, segundo este vereador, até hoje a lei não foi cumprida. A redação original da lei, ela criava, uma dúvida se a aplicação dela era para as novas agências criadas, abertas a partir da publicação da lei em 2001, ou se eram para todas as agências. Para tentar fazer valer a lei, o vereador criou essas 2 emendas que há 5 dias foram aprovadas na Câmara por 10 votos a favor e 1 contra. Se sancionada pelo prefeito, a lei deve entrar em vigor a partir de fevereiro. A lei se tornou efetiva a todas as agências da cidade e diminuiu o horário agora, não só das 8 às 9 da manhã, mas sim das 8 às 8 da manhã, porque 9 da manhã já tem pedestre na rua, já existe comércio aberto. Para o coronel da Polícia Militar de Jacareí, a iniciativa é mais uma forma de ajudar na segurança da cidade. Tudo que é feito para melhorar a segurança, para fazer a parte preventiva, realmente é bem-vindo. A Associação Brasileira de Transportes de Valores não concorda com a lei proposta em Jacareí e argumenta que os agentes são bem treinados e que eles só trabalham durante o horário comercial por imposição das seguradoras, pois nenhuma delas aceita fazer a segurança durante a madrugada. Diante do impasse, quem vai sempre ao banco teme pela própria segurança. Ainda mais nessa época de fim de ano. Eu acho que deveria sim ter uma guarita onde os carros fortes poderiam entrar no banco e despejar um malote, com segurança, mas dentro de uma guarita. Então, essa matéria mostra então a situação em que se encontrava a lei, que já existia, mas nunca tinha sido aplicada, porque ela tinha uma falha na redação. E logo que entrei em reunião com o setor de fiscalização, daí nós temos a primeira foto aí. Então, em 2007, junto com a já ainda diretor de fiscalização, que contribui conosco nessa função, ele colocou então a lei tinha uma falha, era inaplicável, então apresentei o projeto que corrigiu isso. E passamos então a aplicar esta lei na cidade. Essa lei ela prevê uma notificação para os estabelecimentos comerciais. A matéria falou só do banco, mas ela se aplica a todos os estabelecimentos comerciais. E depois da notificação, se continuar desrespeitando a lei que diz que quem fizer uso de carro forte
ter que disponibilizar uma vaga para que a carga e descarga do dinheiro seja feita dentro dessa vaga, ou usar o serviço entre 8 da noite até 8 da manhã. Então são duas alternativas, entre 8 da noite e 8 da manhã, ou a qualquer horário, desde que pare dentro desta vaga. É óbvio que essa lei, ela mirava em especial os bancos, os supermercados, que na época eram as principais entidades que faziam uso do carro forte. Então, temos algumas fotos aí dos resultados. Então, aí na época, a nossa caixa lá na Praça do Rosário. Então, aí antes e depois da lei, eles passaram a respeitar a lei e fazer a carga e descarga lá dentro do estacionamento. Mais uma, aí a área lá da Drogaria São Paulo, ainda não foi resolvido esse problema. A próxima, por não ter se resolvido o problema, nós entramos, fizemos em 2009, já no primeiro mandato pós esta lei, uma reunião, e o Ministério Público de Defesa do Consumidor entrou com um processo contra os bancos que não estavam respeitando a lei, através do Dr. José Luiz Bedinars, que é a próxima. Aí a Caixa Econômica Federal, que já foi autuada várias vezes lá na Lúcio Malta, a próxima. E ela respeitando, agora vocês vejam lá o carro forte dentro lá do estacionamento, que deverá ser agora em parceria com o Banco do Brasil, a vaga tanto do Banco do Brasil quanto da Caixa Econômica Federal, a próxima. Aí do Unibanco, lá da senador Joaquim Miguel, temos aí, depois deles respeitando a lei, a próxima. Lá dentro do estacionamento. Seguindo, e a reunião que tive no começo deste ano, logo que assumi o mandato, com a Secretaria de Planejamento, pediram melhor e mais fiscalização, porque sabemos que mesmo assim, a lei tem, primeiro ela prevê a notificação, se o banco continuar descumprindo, a multa de R$5.000, a segunda multa de R$10.000 e por fim, a perda da licença de funcionamento do estabelecimento. Então, sabemos que ainda existem agentes bancários desrespeitando essa lei. Queria parabenizar aqui o HSBC, que foi a primeira agência bancária que logo recebeu a notificação, não recebeu nenhuma multa, construiu uma eclusa de carro forte lá no seu estacionamento, com porta elétrica, tudo, e chegamos a entrevistar os agentes de segurança do carro forte, que se sentem muito mais seguros em fazer a carga e descarga de valores. Outro esclarecimento que é importante colocar, sempre que falamos isso nas rádios, por exemplo, a população fala, nossa, mas por que o marronzinho não multa o carro forte? Esse é uma outra confusão que a população faz. O que acontece? O CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, tem uma portaria de 1987 que diz que carro forte é o transporte essencial e, portanto, ele tem autorização de desrespeitar as leis de trânsito. Então o carro forte pode parar aonde quiser, que não pode ser multado pelos agentes de trânsito. E era muito comum os vereadores entrar com a lei, e a lei era derrubada. Por quê? Porque o município não pode fazer lei de trânsito, existe uma limitação constitucional. A grande sacada foi exatamente a nossa lei. A nossa lei não é uma lei de trânsito, por isso que não é um agente de trânsito que multa. A nossa lei é uma lei de posturas, e ela regulamenta a forma que a carga e descarga de uma mercadoria, que é o dinheiro, deve ser feita, e isso o município pode legislar. Então, essa é a história até então, só que, conforme se cria uma lei, ela também precisa de ajustes, e daí queremos solidarizar aqui com os proprietários das lotéricas. O que acontece? A lei, ela criou uma certa dúvida, por quê? A Caixa Econômica Federal, que é a entidade aí que, na grande maioria, eu não sei se existe lotérica sem ser da Caixa, acho que todas é da Caixa, pelo grande número de assaltos que acontecia nas lotéricas, exatamente porque os donos das lotéricas tinham que pegar o dinheiro e levar até o banco para depositar, então os bandidos sabiam disso e assaltavam. A Caixa Econômica Federal, com o passar do tempo, começou a obrigar, então, que para abrir a lotérica tinha que fazer o uso do carro forte. Então, essa nova postura criou um conflito. Porque como que a lotérica vai construir uma vaga de carro forte? É óbvio que não existe espaço. E daí sobrava para ela só a segunda opção, fazer a utilização dos serviços de carro forte entre 8 da noite
e 8 da manhã. E daí nós temos aí, infelizmente, ainda a força do poderio econômico das empresas de carro forte. Por desconhecimento disso, e estou fazendo um trabalho, inclusive mandando modelos desse projeto de lei para todos os vereadores que conheço do PMDB, porque quando todas as cidades começarem a ter essa lei, as empresas de carro forte vão ter que se adequar à lei. Hoje, qual que é a justificativa conforme mostrou na matéria lá? Que as seguradoras não pagam o seguro, ou seja, não pagam o seguro e os carros fortes utilizam as pessoas como escudos humanos. Por quê? A seguradora não paga à noite porque não tem ninguém. De dia ela paga. Por que de dia é mais seguro? Porque de dia tem mais gente passando e daí a chance do bandido ser identificado é menor, então tem menos assalto. O que quer dizer isso? As seguradoras estimulam as empresas de carro forte a utilizar as pessoas como escudos humanos. E aqui em Jacareí nós tivemos o caso do assalto ao carro forte com 6 mortos. Dentre eles uma servidora da prefeitura que estava grávida. É preciso esperar que isso aconteça novamente? Então é um absurdo, é a demonstração do capitalismo selvagem, do lucro, que impera na empresa de seguro. E ela impõe isso porque não tem muita concorrência nesse mercado e os comerciantes ficam aí vendidos sem ter alternativa. Então, compreendendo aí o desconforto que esses pequenos comerciantes, diferente dos supermercados e dos bancos que têm condição de ter sua vaga, ficaram nessa situação difícil, a presente alteração faz o seguinte, ela flexibiliza o horário. Então hoje, para usar o serviço do carro forte pela lei, tem que ser das 8 da noite até as 8 da manhã, do outro dia. Então nós estamos diminuindo o horário para a partir das 18h30, das 6h30, que parece-me que as empresas falam que funcionam até 7 horas. É mentira. Eu já vi empresas de carro forte circulando à noite, depois das 7 horas. Mas falam isso porque é cômodo, às vezes não quer pagar adicional noturno. Então, o lucro imperando e colocando em risco as vidas humanas. Porque esse em primeiro lugar. Além disso, tem o problema do trânsito, né? Que eles param a rua e tomam conta do trânsito lá, paralisando já o nosso trânsito difícil, porque somos uma cidade antiga, de ruas estreitas. Então, temos essas duas questões. A presente lei, ela vem com esse objetivo, facilitar o respeito da lei do carro forte. Porque eu não abro mão, a FEBRABAN já entrou com duas ações contra essa lei, e a Justiça considerou legal essa lei. Então ela pode sim ser cobrada, ser aplicada. E esperamos que com essa alteração nós consigamos então auxiliar esses comerciantes que acabaram virando vítima de uma imposição da Caixa Econômica Federal e de uma imposição de mercado das empresas de carro forte, que eu lamento, mas isso nós só vamos mudar quando mais cidades fizerem essa lei, e daí as empresas, para poder atender e ter cliente, vai ter que seguir a lei de outras cidades. E enquanto isso, nós adequamos aqui a importância que tem as lotéricas hoje, no pagamento de contas, na facilitação da vida dos nossos munícipes, facilitamos e consideramos a atuação dos nossos comerciantes, que devem ser prezadas. Então, entendemos que diminuir o horário para 6h30 vai chegar no meio termo. Até queria pedir aqui minhas desculpas de não ter participado da reunião que o Arildo me convidou na época, só que no dia, na data, eu estava impossibilitado, não estava na cidade para participar dessa reunião, e me solidarizar com os membros aí das lotéricas. Essa lei nasceu para pegar os bancos, mas acabou também pegando as lotéricas. Penso que esse ajuste, a gente consegue equilibrar essa situação e fazer com que as vidas humanas sejam preservadas e também o nosso trânsito seja preservado. Apesar de 6h30 ainda ter um pouco de trânsito, mas já é menor do que no horário de pico, que é entre as 5 e 6 horas. Então, obviamente, como autor, antecipo o meu voto favorável, mas registro aqui esse trabalho que penso que devemos aí reforçar. Jacareí foi uma cidade de vanguarda com relação a esse tipo de regulamentação, e a gente tem que estimular que as outras cidades do país também regulamente, para que a gente force que as empresas de transporte de valores se adequem o quê? Ao interesse da sociedade, e não a sociedade se adeque ao interesse do lucro
desse ramo tão lucrativo que são os bancos e as seguradoras. Então, deixo aqui meu registro e agradeço aí a coautoria dos nobres pares e a presença dos membros comerciantes aqui. Obrigado. Projeto continua em discussão. Senhor presidente, nobres pares, amigos que nos assistem pela TV, quero cumprimentar meu amigo aqui, o Carlos Primo, seu filho Vinícius, nossa grande liderança ali, Mauro de Mello, o internacional cozinheiro, que está aqui disputando com o Edgar. Fred, você tem 2 cozinheiros para fazer aí a festa do ano que vem, hein? Põe os 2 juntos lá que não vai faltar galinhada não para os nossos queridos idosos aí. Vereador Arildo, o Mauro é cozinheiro internacional. Sim, renomado. A Sandra não está aqui, está voltando, mas eu quero também fazer uma menção à minha amiga Sandra, porque a Sandra foi justamente a pessoa que, junto comigo, fizemos parte do Conselho do Idoso. O assunto é outro, mas eu faço questão de dizer aqui que foi uma honra, foi lá que eu a conheci, e temos uma amizade aí de quase 15 anos, né, Sandra? E quero agradecer também aqui a presença do Arnaldo, meu amigo Arnaldo, trabalhamos junto lá na subprefeitura, que é dono da Lotérica 7, e o Nelson, da Lotérica Jacareí. Ambos e mais um grupo de donos de lotérica, eles me procuraram, e justamente em função disso é que nasceu essa alteração nesse projeto, como bem já explanou aqui o vereador Edinho, que é o autor do projeto original. Pedi à técnica que colocasse uma foto, simplesmente para ilustrar esse momento. Enquanto ele coloca... Então, naquele momento, eu os recebi, ouvi algumas das questões que ele colocaram e a dificuldade que eles, como... Na verdade, as lotéricas hoje têm um papel muito mais amplo do que simplesmente fazer jogos, né? As lotéricas se tornaram uma verdadeira entidade prestadora de serviço à sociedade. Quem anda pela cidade aí vê como facilita a vida das pessoas que têm as suas contas para pagar. Porque os bancos, até porque hoje os bancos não querem estar recebendo contas, principalmente contas públicas. E as lotéricas têm ajudado muito nisso. Então se transformaram num grande prestador de serviço, num grande apoio à sociedade. E é nesse sentido que o vereador ele tem que ter discernimento de entender aquilo que pode ser ajustado para poder atender à necessidade do empresário, da sociedade, resguardando, em primeiro lugar, aquilo que o Edinho falou, que é a segurança da população. E como que a gente consegue chegar a isso? Conversando. Esse vereador que vos fala, ele preconiza pelo menos uma forma de elaborar os seus projetos, sempre baseados numa necessidade. Cada um tem uma forma de agir e eu sempre procuro ver algo que realmente seja passível de ser criado para que possa atender a um grupo, a um segmento da sociedade. E por isso que os projetos, às vezes, aqui têm dado ótimos resultados. Naquela oportunidade eu os ouvi, procurei o vereador Edinho, até por conta dele ser o autor do projeto e por respeito, conversei com ele. Naquela oportunidade ele não estava aqui, estava viajando, e eles tinham uma certa urgência no assunto. Então eu os recebi, os ouvi, e procurei a vereadora Rose, que tinha algo similar. Alguns comerciantes também apresentavam a dificuldade de fazer o quê? No final da tarde, há um acumulado de recursos. E isso gera uma insegurança para o comerciante também. Por quê? Porque o carro forte só poderia passar a partir das 20 horas. Isso se pudesse. Porque há também aí uma dificuldade com relação aos carros fortes de poder atendê-los. Então eles acabam ficando com um pepino na mão, depois de prestar um dia todo de trabalho para a sociedade. E a gente chegou num acordo e ofereceu a eles uma possibilidade de reduzir o horário teto para que os carros pudessem fazer o recolhimento dos recursos. Então, apresentei a proposta de que, ao invés de 20 horas, passasse a ser 18 horas e 30. E me parece que todos concordaram que isso já resolveria em partes o problema que eles tinham. Dessa forma, eu pedi para que elaborássemos o projeto, a Rose assinaria comigo, e, por conseguinte, o vereador Edinho também, por uma questão de respeito, o convidei, ele concordou, achou que era pertinente resolver essa necessidade dos nossos amigos que aqui representam a categoria.
Portanto, eu peço aos nobres vereadores que, dentro dessa explicação, acho que a Rosa também deverá falar um pouco, e outros, se quiserem, possamos dar anuência a esse projeto para que a gente possa ajudar essas pessoas que, na verdade, ajudam a sociedade. É lógico que eles têm o seu comércio, é uma iniciativa que, de certa forma, traz lucro, mas presta um grande serviço para a sociedade. Eu acho que isso é que tem que estar pautado nessa história. Portanto, eu fico muito feliz de poder apresentar esse projeto e, se a gente conseguir aprová-lo, que seja muito bem-vindo aí e possa ajudar a categoria, tá certo? Obrigado a todos. O projeto continua em discussão. Senhores vereadores, comunidade aqui presente, internautas, telespectadores da TV Câmara. Bom, acho que tem algumas coisas que são ímpares na Câmara Municipal. Primeiro, parabenizar o vereador Arildo Batista, que é vereador de primeiro mandato e preocupado com algumas questões e sem nenhuma vaidade de convidar o vereador Edinho e de, numa conversa comigo, eu estar abordando o mesmo tema, também me convidar para ser coautores desse projeto. A política se faz no campo das ideias, eu sempre digo isso. E o que a gente tem que ter de menos nesta casa é vaidade. Porque a vaidade só vai por um caminho ímpar, sozinho, só você, só você. A solidariedade, a vontade de resolver realmente os problemas se dá conjuntamente. Então, queria te parabenizar, te agradecer por ter oferecido a coautoria para mim, uma vez que alguns grandes lojas, foram 2 grandes magazines, me procuraram e disseram que o horário para o carro forte estacionar em frente à loja não era o suficiente, que esse horário era muito curto e por isso pediram a extensão até às 20 horas. Então, realmente, quem iniciou essa discussão do aumento desse horário foi o vereador Arildo, que convidou a mim, o vereador Edinho, que já é autor desta legislação, é um vereador que vem trabalhando há muito tempo. Acho que nós resolvemos, de certa forma, o problema tanto das casas lotéricas quanto dos grandes magazines para o carro forte. Mas, dentro daquilo que a legislação coloca, eu acho que a segurança do morador, ela tem que estar sempre em primeiro lugar. Mas nós também temos que ser maleáveis e fazer com que a lei possa atender a segurança de todos os cidadãos, mas que ela possa atender também os interesses comerciais, industriais da nossa cidade, porque também nós precisamos de trabalho, que a nossa economia cresça, e acho que esse é um projeto que vem atender, então, uma camada da sociedade que estava sendo prejudicada só por conta desse horário reduzido. Com o aumento do horário, eu acho que as coisas ficam bem maleáveis para esses comerciantes das casas lotéricas, dos grandes magazines, e que são importantes na economia da nossa cidade. O projeto continua em discussão, não tendo que... Quero cumprimentar novamente nossos queridos internautas, telespectadores, ligados nesta tarde de hoje, assistindo mais essa sessão ordinária. Um abraço a todos. Eu quero dizer aqui